bem-vindos ao canal Espirais de Luz. A gente está em 2023. 2023 a gente tem que trazer informação, a gente tem que trazer assunto, a gente tem que trazer estudo, a gente tem que trazer aquilo que você precisa saber. E espiritismo é bom por isso, porque por mais e por quantas vezes nós falarmos, sempre vai ser um assunto que nos atualiza e nos fornece mais informação, que é isso que é interessante para a nossa jornada evolutiva. Esse é um trabalho da equipe Espirais de Luz. E pode ter certeza que essa equipe Espirais de Luz ela não se resume apenas a essa casa online, mas sim ao mundo inteiro. Então, cada lugar tem um espiralzinho querendo luz. E a gente faz isso. A gente traz informação e esclarecimento. E hoje o tema o tema é engraçado, é incrível. Eu chamo de tema incrível, porque é algo que a gente nunca parou para pensar, e isso é e faz parte do nosso cotidiano, exatamente. O tema de hoje é: descanse em paz ou trabalhe em paz? Vamos lá. Gente, todo mundo aqui sabe que é cultural isso. Nas lápides de muitos túmulos é comum encontrar a seguinte inscrição: descanse em paz. Ou rest in peace, em inglês, que é o RIP, né? Isso devido a uma crença cultural que pode ser observada, gente, quando as pessoas comparecem a um velório. Instintivamente, antes de sair de perto do caixão, eles resmungam baixinho essa sentença: descanse em paz. Sabe de onde vem isso? Deixa eu explicar. Vem do ato do ato de observar o corpo. O corpo físico, quando ele está morto, ou seja, quando ele cessa a vida física, a impressão que você olha para aquele corpo morto é que ele está dormindo. Então, primeiramente, a ideia de descanso, porque ele está adormecido, está sem vida. Bom, isso é uma das coisas que influenciaram nessa frase. A outra foi a ideia de que, assim que você morre, você dorme pela eternidade e espera o retorno de Jesus. É uma das coisas também que eu acho meio estranho. Porque se as pessoas estão dormindo, os espíritos e os anjos não são espíritos, e os demônios não são espíritos. Peraí, eu tô confuso. Quem é que tá dormindo, na verdade? Quem é que tá acordado? É assim que fica. Porque tá todo mundo descansando ou não? Tem gente que tá trabalhando? Ai, peraí. Vamos para a realidade, no caso. Ao dizerem isso, né, descanse em paz, muitos espíritos desencarnados ouvem e sentem como se devessem ficar em um lugar de repouso, onde não tivesse nenhuma obrigação ou compromisso, sendo que alguns até mesmo acatam a ordem e adormecem, exatamente com a justificativa mental, olha que loucura, que irão esperar o retorno de Jesus Cristo. Exatamente. Gente, nós espíritas, nós sabemos que não é assim. Estudando os livros de Kardec, principalmente o Livro dos Espíritos, a gente aprendeu que existem diversas leis. Dentre elas, duas são importantíssimas, que é a do progresso e a lei do trabalho. Olha, o Espiritismo ensina que o espírito não fica a esperar o juízo final, mas que trabalha e estuda conforme sua condição gerada pela sua evolução espiritual. Então, os espíritos, eles são os executores das leis de Deus, e com isso, eles tornam-se úteis e colaboram com a própria evolução de outros espíritos. E com a dele também, que é interessante. O mundo espiritual, nossa moradia, né, gente? A nossa pátria de verdade, eles, após a gente abandonar o nosso corpo, né, nossa veste carnal, a gente vai ter um tipo de vida nesse plano, nesse mundo espiritual, baseada exatamente naquilo que fomos aqui na Terra. Então, ou seja, aquilo que foi mal continuará sendo mal. Aquilo que foi rude, do mesmo jeito. E assim o será.
Também. Mas aquele que é bom terá sua sequência nas atividades realizadas pelos espíritos bondosos. Então, quando Jesus cita exatamente o conjunto de você é o conjunto de suas obras, o que ele quer dizer é que quando você morrer, você vai ser avaliado pelo que você fez durante a vida, pelo que você praticou, o que você é, o que você fez. Você é bom, você é mau? Então ninguém vai apenas ocupar um espaço na dimensão dos espíritos, gerando o quê? Ociosidade. Deus não quer que você fique ocioso, não. Deus quer produtividade. A realidade é outra, meu querido. Através da comunicação dos espíritos, que não são poucas, nós temos comunicação. Olha, nós temos livros de Chico, livros de Divaldo, livros de Zíbia, livros de vários médiuns que psicografam. Nós temos mensagens psicofonadas, ou seja, faladas. Nós temos várias provas de que os espíritos existem. E vamos falar assim, nesse conjunto, né? Nessa conjunto de provas, a gente precisa mudar a nossa visão, sem ter essa visão de descanso em paz, porque sabemos que a vida ela é pulsante após a morte, ela continua no plano espiritual. Não há ninguém parado ou deitado eternamente em berço esplêndido. Isso daí é só pro hino nacional, gente. Pode ter certeza. É o contrário. O que existe é uma intensa atividade em todos os sentidos e dimensões que ocupam o plano. Podemos tanto nos refazer moralmente, como também poderemos escolher viver com os mesmos vícios. Então você tem dois caminhos. Você pode estar ali, olha, eu vou evoluir, eu vou melhorar, eu vou crescer, eu vou aprender mais, eu vou entender o perdão, entender o amor, eu vou ser bom. É uma escolha. A outra escolha, não, eu quero ter os mesmos vícios, defeitos e sentimentos. E eu quero ser atraído magneticamente para regiões habitadas por espíritos inferiores. E olha que tem espírito inferior que passa séculos no mesmo estado. Ele até sofre encarnações compulsórias, mas ele volta da mesma forma, porque ele sente prazer em alimentar a energia negativa. Então, esse conjunto de escolhas são respeitadas, gente, pela espiritualidade superior. Por isso, você não vai ver nenhum espírito superior chegando e interferindo no livre-arbítrio. Não vai invadir o livre-arbítrio de ninguém, nem encarnado, nem desencarnado. Já aqueles que são inferiores acham que têm o direito de interferir, de invadir o livre-arbítrio, de alterar e de prejudicar aquele ser, às vezes por motivo de vingança, às vezes apenas por motivo de se divertir. A maldade não tem limite, pode ter certeza disso. Bom, mas a vida, isso daí é uma prova de que a vida não para. Então, se a gente tem espíritos ruins que se aproximam e trabalham para que você trabalham de novo, vou falar, trabalham 4 vezes. Trabalham e trabalham para que você possa falir nos seus projetos, nos seus planos de vida. Quiçá seria injusto de Deus não ter um espírito bom, positivo do outro lado para contrabalancear e te dar o direito da escolha. Então, não existe inércia após a morte. A vida não para em instância nenhuma. Se tivermos escolhido o sofrimento pós-morte e habitarmos regiões densas, em algum momento iremos chegar ao nosso limite. E aí a gente acaba o quê? Na hora em que a gente sente isso, a gente acaba clamando por misericórdia e compaixão, com uma vontade pura e sincera. E aí sim a gente vai receber o auxílio da espiritualidade, que é especialista em atender aqueles que necessitam de ajuda. E aí eles nos mostram que o trabalho e o convívio só mudaram de local, de uma dimensão para outra. A vida vai continuar, gente, da mesma forma quando você morre. Você morre, seu corpo físico fica, e as suas vontades, o seu espírito, eles vão migrar para aquela dimensão com as mesmas necessidades. Você vai sentir fome, você vai querer tomar banho, você vai querer ir no banheiro, você vai querer trocar de roupa, você vai querer apaixonar.
Até sexo você vai querer fazer. Então, todas essas situações, elas continuam, elas perduram na essência do espírito. Só que numa dimensão menos densa que a matéria, onde o seu perispírito é o corpo espiritual, é o corpo do seu espírito, e esse corpo, ele é eterno, ele não sofre a ação do desgaste que a matéria da dimensão material sofre. E é interessante porque o trabalho ali existe de um jeito ou de outro, ou de uma forma negativa ou de uma forma positiva. E ele é colocado como uma fonte de bênçãos, tá? Na dimensão onde temos os fluidos positivos, o trabalho é recompensado, o trabalho é abençoado e ele é dignificante, que é muito importante isso. Então, uma oportunidade sagrada de refazimento espiritual antes e depois da desencarnação. E funciona da mesma forma que na vida material. É uma terapia para doenças do espírito, pois já sabemos que ajuda na renovação de pensamentos, no desfocar de problemas e no crescimento espiritual. Se você parar para pensar, ó, quando uma pessoa está com depressão, ela precisa ter um contato, um trabalho, ela precisa trabalhar. Mesmo que ela desista de trabalhar, ela estar trabalhando significa que ela está movimentando a mente, que ela não está pensando em uma coisa só. E isso daí é essencial para a recuperação dela. Isso faz, ó, o trabalho te tira aquela concentração, aquela atenção excessiva aos problemas, porque os problemas são os gatilhos que vão gerar em você tristeza, revolta, enfim, qualquer outro tipo de sentimento. Agora, o que é mais interessante ainda é que aqui o trabalho tem que ser remunerado o tempo todo para você fazer. Incrível, né? Mas se ele for um trabalho voluntário, ele ainda possibilita o exercício da doação. Isso é muito importante. É o ato da caridade, desprendimento e anulação do egoísmo. Se você conseguir anular o egoísmo na sua essência e prática da caridade, meu querido, você está a um passo de um degrau acima na sua evolução como espírito. E somente na vida material, não sei se vocês já repararam, que a imagem do trabalho, ela é colocada como algo desagradável. Exatamente. Vocês acreditam que eles destruíram a imagem do trabalho como sendo uma coisa ruim? Olha, ai, você vai trabalhar, nossa, você vai sofrer, tá na hora de sofrer, fonte de sofrimento. Está de castigo hoje, está trabalhando, está de castigo. São frases que você ouve de outras pessoas. Tanto que hoje em dia, a segunda-feira, gente, para muitos, tem o mesmo peso que tem para um boi e para o matador. Ou melhor dizendo, é um sacrifício. Acordar, gente, já é segunda-feira, eu vou ter que trabalhar. Gente, vai trabalhar feliz, você vai ter que conviver com seus colegas. Ah, mas o meu trabalho não é bom. Troca de emprego. Ah, mas eu não consigo. Consegue, todo mundo consegue. E assim, gente, depois de passarmos anos de sofrimento obrigatório nessa vida, né? Ou seja, trabalhando, quando a gente deixa o corpo físico, automaticamente, claro, de tanto ouvir das pessoas, a gente espera o quê? O tão almejado descanso eterno. Vocês acreditam que em colônias espirituais existem espíritos ociosos que acreditam que o descanso eterno existe e que eles têm que ficar lá sentados na graminha dos jardins sem fazer nada, só descansando, porque eles trabalharam a vida inteira? Vocês acreditam? Pois existe sim. E olha o que acontece. É o doce fazer nada, né? Ele causa improdutividade. Então o trabalho foi um peso, um castigo durante toda a vida para aquela pessoa. Só que esse descanso, que era para ser o momento mais esperado após a desencarnação, na maioria das vezes, ele vem como um prêmio esperado. Já que a gente ignora completamente o fato de que o espírito passa por períodos de perturbação após o desenlace. A gente, quando está vivo e acha que vai morrer, vai passar pelo descanso eterno, a gente ignora completamente os mecanismos
psico-orgânicos que o espírito passa para desenlaçar do corpo físico. Então ele sofre perturbação, ele vai ter todos os seus sentimentos liberados, porque o inibidor do corpo é o seu cérebro físico, e o seu cérebro físico está morto. Então todos os seus sentimentos vão ser 10 vezes mais intensos. Tudo que você sente, tudo que você vê, absorve, olha, é muito intenso, muito forte. E a gente ignora isso completamente. E a gente acha que a gente merece descanso eterno ainda. Só que a gente tem que lidar primeiro com todo o resultado do conjunto das nossas obras em um processo reencarnatório. Então tudo desaba. Exatamente. Aí tudo desaba para aquele espírito que achou que iria descansar. O tal prêmio para uma vida de sacrifícios, lutas, doenças, de intensidade de sentimento e dor, não passa de um troféu de liberdade ilusório. Exatamente. Nós, que somos espíritas, conhecemos as leis do trabalho e do progresso e sabemos que são leis divinas às quais todos estão submetidos. Então não tem alguém por exceção ou por alguma história que seja protegido e que receba esse descanso eterno. Não existe. Todos nós estamos sob o regimento das mesmas leis para os espíritos. Então sabemos que a evolução não pode ser detida. O máximo que você pode fazer ali, né, é estacionar. Então, quando um espírito se mostra preguiçoso ou rebelde, mas mesmo assim, ele ainda será golpeado pela roda do progresso e deverá obrigatoriamente sair da inércia voluntária e trabalhar para o seu crescimento espiritual. Então, de alguma forma, você acaba passando pelo funil dos processos e aí você tem que reagir, como todo ser vai reagir. Perdão. Queridos e queridas, tudo no universo está vibrando. Até mesmo os planetas inteiros. Gente, planetas inteiros são submetidos à lei da destruição. Exato. Sendo que essa destruição é aparente. Vês que nada se perde, mas tudo se transforma graças à descoberta de Lavoisier, para que as leis de Deus sejam sempre observadas em todos os quadrantes do universo infinito. Por que a gente fala isso? Porque a morte, gente, é como o caos. Caos é gerado por algo que é necessário, a mudança. Se tem mudança, tem caos. Toda vez que você muda alguma coisa na sua vida, você precisa de um tempo para poder organizar aquilo, para que aquilo possa, né? Vamos falar assim, entrar nos eixos. Mas antes de entrar nos eixos, você passa por um mini caos, porque você mudou algo na sua vida. E assim é a morte. Então, ninguém vai descansar em paz. Pelo contrário, tem muito trabalho que tem que ser feito com alegria e amor e de todo esse trabalho santificante. Todo espírito que alcança a superioridade tem ojeriza, pavor em ficar parado, em posição contemplativa. Ele sente em seu íntimo que tem que trabalhar para ajudar os seus semelhantes, o seu próximo. A prática da máxima, ame teu próximo como a ti mesmo. E vencer essas barreiras das imperfeições para poder evoluir, gente. Fazendo isso individualmente, ele acaba contribuindo para que todo o planeta também evolua. Então, se você procura evoluir e procura entender esse processo, você acaba levando as outras pessoas com você e todo mundo evolui junto. Paulo disse na Epístola dos Coríntios, nós somos cooperadores de Deus. E pode ter certeza que Deus nunca deixou de trabalhar. É incrível. Deus é a criação, Deus é a energia criadora. A energia criadora não para. Você já viu aquela história assim? Fulano de tal tá muito triste, tá trancado dentro do quarto. Ele devia reagir, porque a vida não para. A vida é Deus. Deus não para. Deus está em constante movimento. Ele alimenta essa energia co-criadora.
Ele alimenta essa energia, impulsiona essa energia. E você, se você para, a vida passa por você e nada vai deixar ou mudar o mecanismo para esperar você, para você sair e acompanhar isso, não. A vida vai dar continuidade. Se você desencarna agora, a vida continua na matéria e a vida continua no plano espiritual. Então, toda a obra da criação é contínua. Então, não há descanso em paz. Nós, como bons cooperadores de Deus, a gente sempre vai estar à disposição do trabalho, ainda que seja árduo, mas que dê frutos que saltem dessa vida para a vida eterna. Para pensar, nós somos um conjunto de obras, nós realizamos as situações, nós fazemos com que a vida ela caminhe, nós movimentamos. Quando é que a gente faz isso? Mesmo que a gente tenha só um pequeno interesse por alguém, aquilo dali já muda você. Você já vai arrumar a casa com mais apreço, você vai querer cozinhar para aquela pessoa, você vai dar atenção mais para aquela pessoa. Ou seja, basta um impulso pequeno, que a gente acha que é enorme, para que você comece a realizar. Isso é Deus te mostrando que, olha, o caminho do amor é o caminho que gera trabalho, que gera a necessidade, que gera o perdão, que gera o resgate, que gera a oportunidade. Então, meus queridos, se você entendeu que não existe essa inércia do descanse em paz, né? Vamos fazer o seguinte, vamos mudar essa frase, que eu acho que o que melhor caberia nas nossas lápides, levando em conta o conhecimento das leis de Deus, levando em conta os estudos do Espiritismo e a questão de que nós somos da doutrina espírita, vamos colocar assim, ó, depois que você morrer, manda pôr na lápide, retorne, trabalhe e evolua em paz. Não fica melhor? Bom, eu espero que tenha sido claro, objetivo e muito direto o recado. Trabalhe, evolua. Esse descanso em paz, você tem a hora de descanso, a hora em que você pode olhar para tudo, sentir a energia e mesmo assim, imediatamente você sente a necessidade de, acho que eu vou retornar lá e vou continuar fazendo aquilo. É muito bom. Trabalhar não somente o seu corpo físico, nem também as coisas da matéria, mas trabalhar principalmente a sua mente para a positividade. Eu espero que tenha ficado claro para vocês. Acessa lá no YouTube, Espirais de Luz. Se inscreve no canal, ativa o sininho, curte nossa página no Facebook e vem com a gente vibrar a luz. Tem muita palestra nova lá, se você não assistiu, tem coisa nova. E essa semana ainda vai ter muito mais. Muito obrigado, até a próxima. Beijos de luz.